Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia da 8ª Semana Científica do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. É uma imensa honra, uma satisfação receber todos nessa noite para discutirmos assuntos que rodeiam nossos dias atuais. Essa semana tem como tema central as síndromes pós-Covid e foi organizada para trazer conteúdo de relevância para todos que aqui estão. Agradecemos desde já por terem aceito esse convite. Para coordenar a nossa noite de hoje, nossa segunda noite, convidamos o professor Spencer Vaiciunas, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialização em gastroenterologia e endoscopia pela Universidade de Lyon, na França, mestrado em cirurgia pela USP e doutorado pela Unifesp. Ele que foi ex-presidente e atual secretário-geral do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. É um prazer, doutor Spencer, estar dividindo essa mesa com o senhor. Vamos para mais uma noite de muitos ensinamentos. Olá, boa noite. Obrigado, Ângelo. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu coordeno essa mesa do 8º Semana Científica do CREMERO. É um dia importante para os temas, porque envolve duas complicações muito frequentes dos pacientes pós-Covid, que são complicações respiratórias e cardiovasculares. E para começar a nossa noite de hoje, nós vamos trazer o Dr. Rodrigo Almeida, que é uma das pessoas, se não a pessoa que mais estudou, que mais se atualizou desde o início do Covid sobre o vírus, sua transmissibilidade e atualmente sobre as vacinas. Então, é com grande satisfação que a gente recebe o Dr. Rodrigo Almeida na palestra de hoje. E como secretária, nossa auxiliar secretária, convido a doutora Mariana Miziara de Abreu Teodoro, da Unesc de Vilhena. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite e vou dar início à nossa atividade de hoje, né? Que a gente vai abordar o tema, como o Dr. Spencer falou, de manifestações respiratórias. Vai ser ministrado pelo professor Rodrigo Almeida de Souza. Ele é cirurgião torácico, com graduação em medicina pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, residência médica em cirurgia geral e cirurgia torácica, também pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e mestrado pela UNIR. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer a todos, né? Agradecer a Évila, né, que é a coordenadora que levou esse convite. Agradecer ao CREMERO, né? Agradecer ao Dr. Spencer aí pelas palavras elogiosas, mas não tem todo esse conhecimento em Covid, porque realmente é uma doença extremamente complexa, muito difícil, a gente vai ver. Eu tento me limitar um pouco à minha área, que a gente vai tentar transmitir alguma coisinha dessa parte pulmonar, que é muito complexa, né? A doutora Mariana, aí, a nossa anfitriã. E vamos, né? Vamos ao tema aí que foi colocado para a gente. Ele é um tema muito amplo, mas a gente vai tentar se limitar um pouquinho mais justamente ao pós, né? Ao paciente que saiu da complicação, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder... Opa, eu errei. Deixa eu só colocar aqui. Espera. Nem eu estou vendo o que eu estou vendo aqui. Só um pouquinho, gente. Espera eu ver aqui. Agora sim. Estava me dando aqui alguma falha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora acho que todo mundo está conseguindo ver na apresentação. Oi? Alô, Mariana, está conseguindo ver? Spencer? Tá sim, tá sim. Tá sim. Então vamos lá começar. E primeiro, né, agradecer. Eu realmente não sei a Évila onde que arrumou essa minha foto. Essa minha foto é foto do casamento. Eu acabei me enrolando, não dando nenhuma foto para vocês aí.
né? Por isso aí eu peço desculpa, um voto não tão formal aí, né? Mas vamos lá. Primeiro agradecer a Évila, né? Oitavo ano, né, da Semana Científica do CREMER, uma sementinha que nasceu lá atrás e vem continuando mesmo com todas as dificuldades aí, né? A gente está vendo a questão da pandemia. Mas vamos lá. Primeiro eu queria colocar aqui um cenário, né, mundial para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando. A gente está falando de uma doença que já está batendo aí os 2 anos, já são mais de 5 milhões de mortes no mundo, né? Mais de 255 milhões de pessoas infectadas, né? Então a gente vê aí o mapa aí onde inúmeras regiões pegaram, né, bastante quantidade, depois a gente pode até discutir porque algumas regiões pegaram, tiveram milhares e milhares de mortes, enquanto o epicentro, o início, né, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o laser point, né? E no comecinho da doença, né, na China, se eu não estou me enganando, nesse pontinho aqui, a gente tem apenas 4 mil pessoas que morreram, né? Enquanto em outros países tiveram muito mais, né? Que nem o Brasil, né? O Brasil tem um pouco mais, né? Acho que é 610, 611 mil mortes em mais de 21 milhões. Também outro número que a gente pode discutir, né? Aqui a gente teve 2,85% de mortalidade, enquanto no mundo o geral foi 1,96%. A gente está falando de mortalidade, não de infecção, tá? Então, isso é importante a gente separar bastante, porque você pode ter uma grande quantidade de infecção e uma mortalidade baixa. A mortalidade, normalmente, ela é muito relacionada à assistência, né? A assistência do paciente, que a gente pode conseguir reduzir, ter um melhor número do que em outras situações, né? As mortes diárias no mundo ainda elas estão muito altas ainda, a gente está praticamente ao mesmo patamar de março de 2020, ou seja, eu tenho mais de 1 ano e meio mantendo uma mortalidade acima de 5 mil indivíduos por dia no mundo. Certo? Então, agora a gente está vendo que a pandemia está indo para outras regiões, para a Rússia, né, norte da Europa. Então, a situação ainda não está muito clara para a gente como é que vai se comportar. A Alemanha tendo uma piora considerável, mesmo já tendo uma boa parcela da população vacinada, né? Então, a gente ainda está muito a entender como é que vai ser a dinâmica, né? Ninguém acreditava que ia chegar nesse número de mortes, né? Infelizmente, e parece que a situação ainda não está tão tranquila, né? Pode parecer que a gente está saindo da segunda onda, como aconteceu mais ou menos lá para agosto, setembro do ano passado, e a gente não tinha nem noção de como é que ia ser essa segunda onda aqui no Brasil, né? Que no Brasil aqui a gente está o mapa aqui já do Brasil, que em alguns momentos a gente chegou a ter 4 mil mortes, 4 mil mortes, isso mais ou menos no meio de abril, significava praticamente, deixa eu não estou conseguindo voltar aqui, acho que é meu tecladinho aqui, tem hora que ele dá umas panes aqui, mas tudo bem. Mas, assim, mais ou menos no meio de abril, o Brasil era praticamente, ele tinha quase uma quantidade muito grande na questão mundial, né? Ou seja, a gente tinha praticamente ali 1/3 das mortes no mundo estavam acontecendo no Brasil naquele momento, né? Então, é uma pandemia que também pegou o Brasil de uma força, né, muito grande, né, com uma queda sustentada. Vamos torcer que essa queda ela se mantenha na população brasileira, que ela está sendo muito bem, nesse momento, né, ela está tendo uma abrangência de vacinação muito grande, então a nossa expectativa e esperança é que não cresça novamente, tá? Então, agora vamos tentar falar um pouquinho mais da questão pulmonar, para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que funciona essa questão dos pacientes. O paciente está infectado, né? Acabou de ser infectado. Como é que vai ser essa dinâmica desse paciente, né? Então, de cada 100 pessoas infectadas, aproximadamente 80, um pouco mais até, não vão ter nenhuma alteração na tomografia. A gente vai falar depois da importância da tomografia. E esses pacientes que não têm alteração na tomografia, isso a gente já sabe, a China já ensinou a gente isso no começo da pandemia. Esse paciente que não tem alteração na tomografia, o único problema dele é infectar outras pessoas, mas esse paciente ele não vai trazer nenhum tipo de
gravidade, né, para ele, internação, necessidade de sistema público de saúde, ele vai estar bem tranquilo. Esse paciente ele só tem o problema de transmitir a doença, mas ele bem provavelmente não vai ter nem necessidade de internação. Aí a gente tem os pacientes que têm alteração na tomografia. Também a gente vai ver que tipos de alterações na tomografia são mais usuais nesses pacientes. Então, desses 20% dos pacientes, a gente está falando que mais ou menos ali, às vezes até um pouco mais, na primeira fase do COVID, a gente teve uma internação um pouco maior, uma internação que a gente fala de pacientes não muito graves, né, aqueles pacientes que não teriam necessidade de ir para a UTI, mas a média seria mais ou menos desses 20%, um quarto, né, ou seja, 5% do total acaba indo para internação. E aí que a gente está vendo que esses pacientes que internam, principalmente nessa última fase aqui no Brasil, tá, esses pacientes são muito graves, eles têm uma mortalidade muito alta. Então, só o simples fato de ter necessidade de internação, a gente está falando em indivíduos que podem ter ali, ó, de 25% até 50% de mortalidade, né? Isso não significa que ele teve que ir para a UTI, não. Em alguns centros, é claro, né, às vezes interna pacientes menos graves, mas, no geral, no Brasil, aqui a gente está falando que pacientes que tiveram internação, muitos deles acabaram falecendo, porque eram pacientes muito graves e acabavam precisando de UTI e tinha uma evolução muito desfavorável, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Eu já sei desses pacientes, mas como é que eu vou conseguir prever qual paciente vai ser grave, né? Então, essa é digamos, a melhor forma de eu poder separar aqueles que, teoricamente, eu vou, né, ter um olhar diferente, ter um cuidado diferente, né? Muito se falou que idade, comorbidade seria uma relação que tem um peso, né? Mas não é o peso total. O que a gente viu, acabou vendo que realmente existe nessa doença uma relação, né? Uma relação genética, onde famílias acabam tendo uma quantidade de casos mais graves ali, todas muito juntas naquela família, muito óbitos juntos naquela família, né? Às vezes, né, aglomerando, enquanto outras famílias têm 20, 30 casos de pessoas que são infectadas e nenhuma delas precisa de internação, nenhuma delas tem um quadro muito grave, certo? E como que o médico ele consegue predizer um pouco, né? A gente não tem um teste ainda genético, né, teoricamente, que seria a melhor coisa, ainda estamos tentando desenvolver isso, mas ainda a gente não tem um mecanismo bom, né, para falar, opa, aquele paciente, se pegar COVID, ele vai ter um quadro grave. O que a gente tem é que no curso da doença, né, isso que infelizmente a gente não tem como antes, né, ou seja, depois que o paciente pega, eu consigo ali determinar, mais ou menos já no seu quinto, sexto dia ali, quem pode ter um quadro de gravidade, né? Então, o que foi visto é que a tomografia teria a melhor capacidade de poder predizer quem iria ser mais grave, tá? Aí você fala assim, mas pô, tem exames de sangue? Tem, claro que tem também os exames de sangue, mas a tomografia ela começa a ter algumas alterações até um pouco antes dos exames de sangue. Então, lá já no quinto, sexto dia, eu consigo determinar aquele paciente onde o vírus ele teve a capacidade de infectar o pulmão, ou seja, ele teve a capacidade de fazer a pneumonia viral. Então, para eu ter um paciente grave, o vírus ele tem que atingir o pulmão. Muitos não atingem o pulmão, muitos eles ficam que a gente fala nas vias aéreas superiores, né? Ou ele atinge o pulmão de uma maneira tão pequena que não vai dar alteração na tomografia. Agora, quando começa a dar alteração na tomografia, esse paciente ele tem um determinante de possibilidade de gravidade, tá? Então, são pacientes que vão precisar fazer exame de sangue, são pacientes que vão precisar ter um acesso melhor ao médico, né? Se observado mais os seus sinais vitais, que bem provavelmente esse daí sim, ele pode ser um paciente que possa evoluir com gravidade, tá? Outra coisa interessante que a gente viu nessa doença, ela
também ela é semelhante a outras pneumonias virais, tá? Só para a gente lembrar aqui, o coronavírus não é um vírus novo, é um vírus que já é conhecido aí da humanidade já desde 1960, principalmente ali na Ásia, né? Não tanto aqui na nossa região. E lá ele já atingiu bastante a população ali asiática, né? Principalmente ali na China, né? Coreia, Japão ali, tem muitas descrições do coronavírus. E o que acontece? Bem, talvez seja uma das explicações que essas populações ali, principalmente as populações mais orientais, elas tiveram, como diria assim, teoricamente, uma proteção, né? Ou seja, elas já foram atacadas várias vezes, e isso fez com que, né, as gerações seguintes elas tivessem uma certa proteção, e talvez explique porque eles tiveram poucos casos muito graves, né? Então, talvez essa seja uma explicação. Outras coisas também, talvez bloqueios, né, melhores, etc., tudo, né? Mas ela tem um comportamento muito semelhante às pneumonias virais. O que é isso? A primeira semana não parece uma gripe normal, não parece nada que seja muito diferente do que algum outro quadro gripal. Talvez um pouquinho mais de febre, mas nada que chame muito a atenção. E aí o paciente parece até que melhora, né? Na 7ª, 8ª semana, né, ele dá uma melhoradinha e parece que está tudo tranquilo, quando de repente, né, às vezes até o nariz está melhor, né, a garganta está melhor, e aí começa a entrar um quadro de falta de ar muito importante, certo? E aí complica, né, com essa pneumonia viral, e aí ele vai evoluindo de uma maneira lenta, certo? Com uma piora progressiva, tá? A gente já está falando já na 2ª, 3ª semana, e ele vai começando a ter uma melhora, né, um pouquinho mais já da 3ª para a 4ª semana. Então, é um quadro que demora. Então, isso já é um problema, por quê? Porque para dar assistência para esse paciente, vai ser um paciente que vai ter um tempo de internação maior. E a gente acabou vendo, né, que teve todas essas dificuldades, porque o paciente ele ficava mais tempo internado até melhorar, e mesmo que ele tivesse, né, evoluísse para óbito, ele teria que ficar muito tempo ocupando um leito hospitalar. Então, ela é diferente de uma pneumonia bacteriana. A pneumonia bacteriana é muito grave se você não der um tratamento. Se você não der um antibiótico, é muito grave. O paciente, ele, em 3 dias, 4 dias, né, entra em sepsis e acaba morrendo. Agora, já a pneumonia viral, a gente não tem um medicamento próprio, né, contra as pneumonias virais, então ela vai demorar, ou seja, o nosso corpo ele vai ter que se autocurar, né, podemos dizer assim. A gente dá suporte, dá alimentação, dá antitérmico, dá inalação, fisioterapia, oxigênio, etc., tudo, mas para ele tentar melhorar, né, praticamente é o corpo que melhora sozinho, né? Então, eu estava falando um pouco atrás que o vírus não é tão novo, ele já é conhecido. Só para vocês terem uma ideia, né, essa síndrome, né, respiratórias agudas graves por decorrente de vírus, o mais comum sempre foi o influenza. O influenza é um vírus que desde 1910, 12, mata aqui, principalmente Europa e América, né? A gripe espanhola, né, na verdade não era tão espanhola, parece que era americana, os americanos que levaram para a Espanha, depois ganhou esse nome, né? É uma crítica, né, que os americanos falam que é a gripe chinesa agora, né? É tanta briga, né, que a gente tem nessa fase, mas ela matava muito, digamos assim, a nossa população. Tá? Então, a influenza, ele já não faz grandes estragos para a gente, claro que ainda ocorre, né? Como um vírus novo, como foi o coronavírus. Então, o coronavírus chegou e fez esse estrago todo numa população nova, uma população que não tinha proteção nenhuma, uma população que, em 2018, por exemplo, de 100 casos de síndromes respiratórias virais, o coronavírus era responsável por 2, 3% de mortalidade, enquanto isso, né, influenza, vírus sincicial, eram muito maiores, né, os quadros respiratórios. Mas esse comportamento da pneumonia viral é um agravante, no sentido que de demora de melhora do paciente e ocupação de leitos hospitalares do paciente, certo? E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do que a gente vê na tomografia desses pacientes, né? A tomografia, ela começa a ver
né? Todo mundo viu falar demais desse negócio do vidro fosco, né? O vidro fosco virou uma febre, né? A pessoa fazia a tomografia, tinha vidro fosco, já ia, no dia seguinte já estava em depressão, né? Mas o vidro fosco nada mais é, gente, do que, como diria assim, tá inflamado os bronquinhos, né? Então ele começa a ficar um pouquinho mais branco, algumas regiões que teriam que estar mais aeradas no pulmão, né? Então a gente vê algumas áreas mais brancas, certo? O vidro fosco não é uma exclusividade de COVID, né? Mais de inúmeras doenças, mais de 200 doenças, elas podem causar vidro fosco, né? Uma anormalidade, mas significa o quê? No quadro COVID, significa que o vírus conseguiu pegar o pulmão, certo? Então, esse paciente é um paciente daqueles 20% que a gente fala, opa, esse daí, talvez ele vá precisar internar, talvez ele vá entrar em insuficiência respiratória, eu tenho cuidado, preciso olhar ele, preciso fazer exames, mais exames de sangue, eu preciso ter uma conduta diferente do paciente que não tem tomografia. Vocês viram nesse momento, quando eu comecei a bater na tecla da tomografia, você viu que, bem provavelmente, a grande maioria dos nossos pacientes eles não tiveram esse tratamento. Então, muitos, como é que era? Fica em casa, não faz nenhum exame. Isso a gente já sabia. A China já deu a maneira de tratar isso em março. A gente não tinha nem começado a doença aqui, entendeu? O negócio é tomografia, tem que fazer tomografia. Né? Eles lá faziam tomografia para todo mundo. A pessoa estava tossindo, fez o PCR, estava negativo, tomografia. Se a tomografia desse uma alteração, repete esse PCR aí, o PCR, teste do COVID, né? Repete o teste do COVID, vamos ver, você deve estar com COVID, tem que olhar, e aí descobria que a tomografia havia alteração e às vezes o teste ainda não estava positivo, mas depois positivava. Então, a gente já sabia que o negócio é a tomografia. Então, chegou lá no quinto, sexto dia, seu paciente precisava fazer a tomografia, e se desse algum comprometimento, aí a gente vai ter outras abordagens. Acho que não é o foco aqui a gente discutir muitas abordagens, porque isso daí é uma coisa tão ampla, tão complexa, que gera inúmeras controvérsias aí, mas cada um faz. Mas a tomografia, mais ou menos ali no seu quinto, sexto dia, depois do início dos sintomas, é uma coisa meio que universal, já bem amadurecida no meio médico, é importante se fazer. Então, esse aqui seria o comportamento do vidro fosco. Se ele não evolui, o seu paciente está bem, está estável, né? Aí, de repente, você já vê com o exame de sangue, não teve tantas alterações, né? Ele vai tranquilo. Mas, de repente, ele começa a ficar mais, como diria assim, né? Começa a fazer um formato mais, umas figuras mais arredondadinhas, né? Então, aqui a gente começa a ver que começa a ter uma modulação, né? Então, a gente começa a ver que parece que progrediu, deu uma piorada, né? Alguns falam que é uma pavimentação, ou seja, ficou mais, não era só uma poeirinha, agora não, o negócio está mais solidificado, né? Então, aí a gente começa a falar que o paciente, não, esse paciente aí, a doença está numa progressão maior, né? Então, o que a gente tinha num paciente antes, alguma poeirinha, nada muito, né? Não pegava nem o restante do pulmão, aqui não, aqui, olha, já pega pulmão, vários segmentos, né? Já vários locais, e a gente já vê que, opa, esse paciente já está tendo uma situação mais complicada. Todo mundo aqui, né, que está vendo aqui, já teve alguma vez uma gripe, certo? Mais do que normal. E muitas vezes você começa com a gripe, e no meio da gripe, o que acontece? Você está com a imunidade baixa e você evolui com uma sinusite, você evolui com uma pneumonia. Com o COVID, gente, também não foi diferente. Então, nessas regiões onde está tudo inflamado, está começando a acumular líquido, né, rico em proteção, né, digamos assim, você imagina lá, né, os seus glóbulos brancos, lá, seus linfócitos, eles estão brigando ali contra o COVID, e aí, está ali tranquilinho, de repente, uma bactéria fala, opa, aqui tá bom para eu me desenvolver. E aí, às vezes, o paciente já estava ruim, e aí vem uma infecção bacteriana em cima do COVID, né? Que não é uma coisa incomum, tá? Então, a gente viu que isso, né, a gente chama de co-infecção dentro do COVID, foi um agravante, né? Então, acabou complicando. Por isso que vocês viram aí, muitos davam antibiótico à torta e direita aí, vamos dizer se é certo ou errado,
Mas era para quê? Para tentar evitar a infecção bacteriana. Às vezes o paciente estava até melhorando do Covid, gente, estava até melhorando. Mas no meio do caminho pegou a infecção bacteriana, aí a coisa começou a complicar de novo, tá? Então, vocês viram a evolução de um pulmão, né, relativamente tranquilo e vai piorando progressivamente até uma situação bem ruim, ok? Tá? Então, aqui só tentando lembrar ali da fisiologia, lembrar da anatomia, né? O que acontece? Né? A gente tem um alvéolo ali, onde tem ar, certo? E ele tem uma proximidade muito grande com o sangue, né? Que é o nosso capilar. Então, eu preciso que essa membrana aqui, né? Que a gente chama de membrana alvéolo-capilar, ela seja fina. Para quê? Para que o O2, o oxigênio, ele entre fácil na hemácia e que o gás carbônico, ele saia fácil. Tá? Então, isso daí é a maneira da gente respirar, né? É a hematose, é conceito básico ali de fisiologia. E o que o COVID faz? Ele começa a inflamar esse caminhozinho, certo? E essa inflamação ela pode ser uma progressão tão grande, que depois pode afetar os vasos, né? Vocês ouviram muito falar em tromboses, né? E pode afetar também os alvéolos, começar a deixar eles com lesão alveolar. Mas, de qualquer jeito, quando essa membrana começa a espessar, eu vou ter dificuldade de quê? Do oxigênio passar e eu vou ter dificuldade do gás carbônico passar, certo? E assim, esse paciente ele pode começar a evoluir com o que a gente chama daquela hipoxemia, né? Uns falam que é uma hipoxemia, sem muita taquipneia, mas a gente vai vendo isso. O paciente ele vai progredindo devagarzinho, não é assim de uma hora para outra, não, ele vai tendo uma progressão. E aí você vai percebendo isso na piora da tomografia, piora de exames, piora da saturação, né? Todos esses fatores vão levando a essa situação de piora da troca gasosa. E dependendo da porcentagem dessa troca gasosa, aí o paciente ele não vai aguentar. Ele vai inicialmente precisar de oxigênio e mais para frente, se mesmo com oxigênio ele tiver uma falta de ar muito progressiva, ele vai precisar de métodos, né, para tentar forçar esse oxigênio a mais. E como é que seria isso? Seria aquelas VNI, aquelas máscaras, né, que dão pressão positiva, e na última situação, a intubação, né, a ventilação mecânica desse paciente. Gente, vocês estão falando assim, mas esse médico está falando de Covid e me coloca aqui um slide de tabagismo, ele está querendo falar alguma coisa, nada a ver, não. Gente, na verdade, isso daqui é um trabalho, tá, bem antigo, e ele relaciona uma coisa que é chamada de espirometria, tá, que a espirometria é um teste que a gente vê a força nossa do pulmão, tá, e com as nossas capacidades. É claro que ele foi feito para fumo, mas aqui vai bem ilustrar aqui o que eu quero explicar para vocês para COVID. Então, assim, a pessoa vai fumando, vai perdendo função pulmonar. Imagina só que isso aqui seja o COVID. A cada dia o meu COVID vai piorando e eu vou perdendo função pulmonar. Estou perdendo função pulmonar. Mas aí, o que acontece? Eu sou um cara novo, eu tenho um pulmão forte. Olha, estou aqui, ó, com 25 anos, eu tenho um pulmão forte. Eu consigo aguentar uma perda de 100%, até uns 50%, eu perdi metade do meu pulmão, mas eu consegui ganhar tempo, deu 2, 3 semanas, e aí eu consegui me autocurar do vírus, e eu passei do Covid, curei do Covid. Beleza? Beleza. Mas eu já sou mais velhinho, eu já tenho metade da minha função pulmonar. Se eu perder metade da minha função pulmonar, para onde que eu vou? Eu vou lá para os 25%. E olha, fiquei mais baixo dessa linha aqui de incapacidade, que é normalmente a pessoa começa a depender do oxigênio. E se eu tiver com 25%, gente, eu não vou conseguir respirar por conta própria, eu não vou conseguir com oxigênio, eu vou ter que ir para a ventilação mecânica. Então, vocês estão percebendo que um novo, às vezes, perde 50% da função pulmonar e aguenta. Mas, aí, às vezes, o velho não aguenta. Por isso que o COVID, realmente, ele mata as pessoas mais velhas. Mas não significa que você ser mais velho, pegou o COVID e vai morrer. Não é essa a história. Se você tem um COVID grave, é aqueles 20% que a gente falou, e tem idade, tem doenças, aí sim, você entra naquele grupo que
as comorbidades, as gravidades podem piorar você, tá? Então, esse gráfico aqui, esqueça o tabagismo, é só para tentar mostrar para vocês que se eu tenho um pulmão bom, se eu sou atleta, se eu faço bastante exercício, pode ser que isso, sim, te ajudou a sair da necessidade de intubação, te ajudou a sair da necessidade da ventilação mecânica, porque a gente vai ver que a ventilação mecânica é uma situação necessária quando precisa ser indicada, mas ela tem o seu malefício também. Ela contribui para outras pioras que a gente vai ver que pode contribuir inclusive para inúmeros quadros de morte, né? Tá? E aí, a gente falando bastante da tomografia, né? Não tem como a gente falar de sequelas de COVID sem fazer essa introdução inicial do COVID, né? Da evolução no pulmão, né? Os achados da tomografia começam a partir do 5º dia de sintomas, né? Alguns achados que eu deixei aqui separados são muito raros, gente. É muito raro você ver um paciente na fase inicial com derrame pleural, linfonodos aumentados, com pneumotórax. Isso aí a gente não viu muito. Com evoluir, é claro, se ele tiver uma pneumonia, né? Se começou a ter uma ventilação mecânica muito forte, às vezes, né, acaba evoluindo com barotrauma, né? Que seria o pneumotórax decorrente da ventilação mecânica. Então, em todas essas situações, você, às vezes, acaba evoluindo. Mas, no começo, o COVID, ele é bem tranquilo, principalmente nessa parte de derrame pleural, teve muito pouco, assim, pela quantidade de pacientes, a quantidade de derrame pleural foi muito pequena. E a tomografia, ela demora, gente, para melhorar. Demora, tá? Então, assim, se você começar a falar assim, olha, começou a dar aquela poeirinha no 5º dia, deu qualquer poeirinha do COVID na tomografia no 5º dia, olhos abertos. Esse paciente ele pode estar naquele grupo dos 20% que pode complicar. E aí você vai piorando a tomografia. Não necessariamente o paciente pode até melhorar. Agora, a pior tomografia, se você estiver fazendo tomografia toda semana, a pior tomografia é no 30º dia. No 30º dia é que está na branca. Se a pessoa começou com pouquinho, no 30º dia vai ter bastante. E mais ou menos lá para 60 dias, ou seja, 2 meses, mais de 8 semanas, você começa a ter uma regressão bem acentuada, tá? Então, o paciente que, depois aqui a gente já está falando mais ou menos em 3 meses, né? Que não teve uma regressão completa, bem provavelmente ele vai ter algum grau de sequela pulmonar, que a gente vai ver quais são os tipos de sequela pulmonar. Então, aqui a gente está vendo um paciente que teve um quadro muito importante, olha só, né? Tudo que isso aqui é branquinho não está legal, tudo que é branquinho não está legal, atingiu muito o pulmão em diversos locais, certo? Esse mesmo paciente, praticamente ali, uns 2 meses depois, bem limpo, né? Gente, é assim, veja só, na tomografia melhorou bem, perfeito, mas esse paciente, dificilmente ele vai ter, digamos assim, a função pulmonar que ele tinha antes dele pegar o COVID. Alguma perda ele tem, tá? Então, por exemplo, se ele tinha 100% da função pulmonar, quando chegou nessa fase A aqui, que estava o pior, ficou 50% da sua função pulmonar, agora aqui ele deve estar com seus 80%, 85%, tá bom, vai poder fazer todas as atividades, não vai ter praticamente cansaço, mas vai ter uma perda, tá? Não tem como a gente falar que a pessoa não teve uma perda se ele teve um quadro tão importante de inflamação, né? Bronquilo-alveolar, intersticial, né? Segmentar, né? E depois ele não ficar com nenhum tipo de sequela. Alguma coisa ele acaba evoluindo com piora, tá certo? Então, as sequelas pulmonares pós-Covid, a gente vai falar aqui. A principal, gente, a principal é a fibrose, certo? E a gente já começou a entender o porquê, né? Então, o COVID vai lá, ele vai pegar naquela membrana ali, vai inflamar aquela membrana, vai espessar aquela membrana e, dependendo da evolução dessa inflamação, se for uma inflamação muito grande, não vai regredir por completo, né? Vai ficar alguma sequela e essa fibrose ela vai dar algum grau de perda de função pulmonar, tá? E a gente vai ver depois quais são os métodos que a gente pode avaliar essa perda de função pulmonar. Você vai falar assim, mas recupera?
Gente, a gente está falando de uma doença que a gente está acompanhando esses pacientes mais graves tem um pouco mais de 1 ano e meio. O que a gente viu que depois de 6 meses, o que perdeu é muito difícil de recuperar, certo? Já foi tentado vários tipos de medicações, até antifibróticos, né? Mas não está tendo, né? Ou seja, é o próprio organismo que melhora, né? Broncodilatadores, etc. Tudo. Então, a melhora ela é parcial, certo? Ou seja, é uma melhora que é o próprio organismo, muitas medicações não tiveram grandes efeitos. E aí você pode ter algumas complicações que não deixam de ser fibrose, mas é pior. Por que é pior? Porque não dá só perda de função pulmonar, pode dar outros tipos de complicações. Então, uma delas é a bronquiectasia, né? A bronquiectasia, né? Só lembrando para vocês aí, muitos, né? Talvez tenham esquecido, mas a bronquiectasia é o quê? São dilatações irreversíveis dos brônquios, né? E faz com que esses brônquios fiquem aumentados. Você diz, mas, pô, Rodrigo, o brônquio aumentado é melhor, né? Ou seja, agora eu estou com um brônquio aumentado, vai entrar mais ar, mas vai acumular mais secreção. Você está entendendo? Então, quando o brônquio ele fica aumentado, ele acumula mais secreção, esse paciente ele fica sempre um secretor, né? Um expector, né? Fica tendo uma expectoração crônica. E ali facilita infecções de repetição, pneumonias. A gente vai ver, pode ser sede também de hemoptise, sangramentos, né? Pode ser sede ali de local onde fica cultivando fungos. Então, é um grande problema. A bronquiectasia é um problema que ocorre e que no COVID, gente, claro, né, eu tenho 23 anos de formado, trabalho praticamente com pulmão há 21 anos, né, desde que eu entrei na cirurgia torácica. Eu nunca vi uma doença para gerar bronquiectasia tão rapidamente. Eu tinha pacientes que, em 1 mês, evoluíam com cavidades bronquiectásicas no pulmão. E a gente vendo, né, a evolução melhorava um pouco, mas essa doença ela conseguia fazer uma bronquiectasia mais rápida até do que pneumonias, do que tuberculose. É uma evolução muito grave mesmo, tá? E um quadro mais importante ainda, que a gente fala que é a destruição pulmonar. O que é a destruição pulmonar? O seu pulmão perdeu a função por completo, tá? É claro que se você perder a função completa dos 2 pulmões, é inviável a vida, mas às vezes tem uma destruição pulmonar mais de um lado do pulmão, e isso vai relacionar o quê? Uma perda de função pulmonar muito grande, um pulmão que não vai estar tendo troca gasosa nenhuma, e ele só vai te dar complicações, pode ser sede de sangramento, sede de infecções, né? Então, uma série de problemas que podem gerar aí no paciente, né? E em quem que eu vou ver esses problemas de sequelas pulmonares? Quem são os pacientes nossos no COVID que têm mais riscos, né? Isso. As pessoas mais velhas, certo? Que a gente viu, com o passar dos anos, nós vamos tendo uma função pulmonar menor, né? Nós vamos já tendo uma fibrose pulmonar com o passar dos anos, certo? Então, o paciente mais velho, ele é mais suscetível a ter as sequelas pulmonares. Pacientes que teve internação na UTI com ventilação mecânica. A ventilação mecânica, eu costumo falar, ela é necessária, mas também ela faz mal, né? Então, a ventilação mecânica, ela gera pressões, gera uso de oxigênio, gera as infecções, né, relacionadas à ventilação mecânica. Então, todas essas situações de uso da ventilação mecânica piora o pulmão, tá? Então, mais uma vez lembrando, vai ter necessidade da ventilação mecânica quando tem as indicações, não tem jeito. Se não fazer a intubação, né, o paciente vai morrer, certo? Mas quando você chega na ventilação mecânica, os dados são terríveis nas UTIs, mundo afora, tá? Então, a gente está falando agora de um paciente que vai ter uma mortalidade acima de 30%. Então, em excelentes centros, a ventilação mecânica já dá uma mortalidade, já sai de 30%. E aí, centros piores, pode chegar até 80%, né, de ventilação mecânica. Quando eu falo centros piores, são centros com menos recursos do que centros que têm, por exemplo, uma ECMO, né? Tá? Então, a ECMO, que é aquela, como se fosse uma circulação extracorpórea, né, para eu poder manter
a oxigenação do paciente, né, um pulmão artificial, é um mecanismo que pode ser utilizado, não tem em todos os centros, mas ele reduziu a mortalidade nos lugares onde tiver, certo? E, é claro, né, outras estruturas que a gente sabe que é muito diferente uma UTI de alta especialidade de um grande centro de uma UTI numa cidade menor, onde tem menos especialista, menos recursos. Então, a gente já sai de 30% de mortalidade, chegando até 80% de mortalidade numa necessidade de uma intubação orotraqueal. E também, óbvio, né, os pacientes que fumam, uso crônico de álcool, eles têm mais chance de ter sequelas pulmonares. Ok? Vamos passar aqui. E a fibrose pulmonar, né, ela é a síndrome pulmonar mais comum, né, do pós-agudo COVID, né, que em inglês chama-se de PACS, P-A-C-S, é a síndrome mais comum, certo? Então, é o que a gente vai ter que lidar com o paciente de recuperação pós-COVID. Uma das coisas que contribui consideravelmente nesses pacientes são os pacientes que tiveram tromboembolismo durante a internação, certo? Aí você vai falar, mas como é que foi feito esse diagnóstico de tromboembolismo? Né, com diagnóstico tomográfico mesmo, né? Ou aqueles pacientes que evoluíram, né, com exame sanguíneo mostrando uma tendência pró-trombótica muito acentuada, né? No nosso meio a gente usa muito o dedímero, né? Entendeu? E valores assim altíssimos. Teve pacientes que tiveram 20 mil, 25 mil de dedímero, certo? Evoluindo. E nesse aspecto, eu era um pouco cético, né, dessa doença em relação dela dar embolia, né? Porque eu olhava e falei assim, mas nas outras não davam tanto, né? No influenza, 20, 25% de fenômenos tromboembólicos, a embolia pode ser só relacionada à infecção grave, não é a doença. Foi quando eu tive, né, digo oportunidade, eu tive a necessidade de operar um paciente com COVID. E ao abrir, não, era um paciente que estava tendo um escape, era uma fístula pulmonar, né, estava com dreno, não conseguia resolver de jeito nenhum com dreno, tem que abrir para tentar dar um ponto, ver se conseguia melhorar esse escape aéreo. E na hora que a gente abriu, era um pulmão cheio de pontos pretos, muitos pontos pretos. Eu olhei aqui, não dava nem para ver na tomografia, só ao vivo, vendo, e tinha um ponto preto maior, né? Eu falei, não, o que é isso? Será que são abscessos? E na hora que eu abri aquele ponto preto maior, era um hematoma, ou seja, eram áreas de necrose pulmonar com vários pontos de hematoma distribuídos no pulmão inteiro. Infelizmente, o paciente ele teve uma evolução desfavorável, né? Era um quadro extremamente grave, mas essa doença, depois que eu operei esse paciente, esse mecanismo de tromboembolia pulmonar nela é uma coisa muito grave e que contribui também muito acentuadamente para a perda de função pulmonar. E com certeza, no próxima apresentação, aí, meu colega, né, o excelente Dr. Haitânia, cardiologista, ele vai falar um pouco mais da hipertensão pulmonar. Eu só vou citar aqui como uma das complicações da fibrose pulmonar, mas é outra situação também que a hipertensão pulmonar piora acentuadamente, não só pela fibrose, mas também pela embolia, né? Entope os vasos, acaba, né? E a ventilação mecânica prolongada, a gente já sabe, a longo tempo, né? Ela gera, né, problemas de fibrose pulmonar, né? Então, a ventilação mecânica, ela tem duas coisas horríveis para o pulmão. Primeiro que é uma pressão positiva, a gente trabalha com pressão negativa o pulmão. Pulmão, ó, eu estou respirando agora, estou puxando o ar. A pressão está negativa no pulmão, certo? Quando o tubo está lá, o óleo traqueal está dentro do pulmão do paciente, eu estou jogando pressão positiva. Então, eu saio de uma pressão negativa para jogar pressão positiva no pulmão. Totalmente antifisiológico. Fora isso, eu vou usar uma fração de oxigênio de 100%, 5 vezes mais do que a gente está respirando. Antifisiológico. Eu não deixo meu pulmão esvaziar, eu mando uma pressão final respiratória, um PIP, gigante, né? Então, tudo isso leva, né, a ventilação mecânica também piorar a fibrose pulmonar. Então, são outro aspecto também que faz uma piora da fibrose pulmonar. Então, tudo isso, né, a gente vai ter esse foco principal na fibrose pulmonar. Como é que eu vou
avaliar esse meu paciente? O que eu vou fazer para ver o que grau de sequela esse paciente ele vai ficar? A gente já falou uma, né? A espirometria. Então, esse paciente ele vai ter um pulmão restritivo. O que é um pulmão restritivo? Se antes entrava 4 litros de ar, agora não entra mais 4 litros, entra 2 litros. Mas faz diferença entrar metade? Opa! Entendeu? A gente de repouso está entrando uns 500 ml, está tranquilo. Mas se você tiver que dar uma caminhada, se você tiver que correr um pouquinho, vai faltar ar. Se tiver que subir uma escada, vai faltar ar. Então, a espirometria ela já vê um quadro restritivo. Mas a espirometria, ela indiretamente é um bom exame. Eu diria que é um bom exame. Mas, às vezes, ela não consegue nos falar tanta coisa quanto outros exames. Né? Eu não coloquei nem aqui a cintilografia, que seria um pouco mais invasivo. Mas, por exemplo, a difusão do monóxido de carbono, né? Que é um teste também simples, ele já consegue ver um pouquinho mais se a espessura da membrana ali, ela ficou, né, essa fibrose ficou muito intensa, e se a troca gasosa está pior. Ela já começa a mostrar um pouquinho mais. Ela vem alterada, né, em praticamente pacientes que tiveram importantes alterações de tomografia, até 40%. Então, veja só, é muito grande, tá? O problema da espirometria é que eu não tenho como saber a espirometria antes do meu paciente. Entendeu? Se o meu paciente tem uma espirometria, por exemplo, alguns valores ali da espirometria, acima de 100%, o cara era bom pulmão. E agora a espirometria dele está 85%, se está acima de 80%, está normal. Tá? Então, eu não consigo avaliar o que ele teve a perda. Agora, já na difusão, eu já consigo, eu não dependo do exame prévio para saber perda através da espirometria. E o teste de caminhada, que é um teste simples, gente. Você vai caminhar, pedir para o seu paciente caminhar 6 minutos, certo? E ver quanto que ele anda. Tá? Então, você colocar quantos minutos, qual é a distância que a pessoa consegue caminhar em 6 minutos, uma pessoa andando, estamos falando correndo. Tá? O que eu espero, veja só, o que eu espero se eu tivesse que retirar um pulmão inteiro. Olha só, eu vou operar um paciente, eu vou tirar um pulmão. Eu espero que em 6 minutos, antes da cirurgia, esse paciente ele tenha a condição de andar 250 metros. Se ele andar 250 metros, tranquilo, certo? Em 6 minutos, aí alguém aí que anda aí vai falar, pô, eu ando 600 metros em 6 minutos. Tranquilo. Mas, assim, essas pessoas com limitações graves, elas não conseguem andar nem 100 metros, 150 metros em 6 minutos. Elas não andam 30 metros, já estão extremamente cansadas, tá? Então, alguns testes para a gente poder ver. Falando aqui da bronquiectasia, são essas cavidades, né, literalmente buracos no pulmão. Pode acumular secreção, pode dar grandes problemas no paciente, certo? Tá? E da destruição pulmonar, a destruição pulmonar seria a coisa mais grave, destruir o pulmão. A única possibilidade agora é trocar o pulmão do meu paciente. Tem isso no COVID? Tem. Fizeram inúmeros transplantes mundo afora. Mas eu diria assim, poxa, já que faz transplante, é uma coisa que resolve. Calma lá, veja só. De 8 transplantados no Brasil, 4 imediatamente, quase em menos de 30 dias, já morreram. Entendeu? É muito grave, uma cirurgia grande, complexa. E não foi feita em qualquer centro, foi feita em centros grandes, né? Foi feito no Einstein, foi feito no INCOR, na Santa Casa de Porto Alegre. E mesmo lá, ou seja, mais de 50% de mortalidade. Então, não é um tratamento que a gente fala, opa, é bom. Então, se o paciente ele ficou sequelado do COVID, tem uma destruição pulmonar grave, dependendo de oxigênio, não consegue fazer nada, o transplante também não é aquela, que a gente fala, tem costume de falar, né? Aquela Brastemp, né? Infelizmente, é uma situação muito, muito ruim. E, lembrando aí, hipertensão pulmonar. Então, o meu paciente, ele pode evoluir com hipertensão pulmonar. Mas por que ele evolui com hipertensão pulmonar? O problema é no pulmão, não é no coração, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, gente. Quando eu tenho fibrose no pulmão, o meu pulmão fica duro. Para passar sangue pelo pulmão de uma maneira grosseira, é mais difícil, aumenta a resistência. Fora isso, muitos vasos ficaram entupidos, eu perdi esses vasos, entendeu? Então, está com embolia pulmonar. Então, ali, os raminhos diminuíram muito. Então, começa a ter uma hipertensão pulmonar muito acentuada, vai comprometer o coração e pode piorar ainda mais a ventilação, a troca gasosa desse paciente. Então, a hipertensão pulmonar também é um fator que piora muito
o prognóstico desses pacientes. Então, se ele tem uma fibrose acentuada, se tem hipertensão pulmonar, né, e infecções, etc., tudo são pacientes que às vezes você fala que as complicações nos próximos 6 meses são muito graves, retorno para UTI, mortalidade, são situações extremamente graves. Tá? Não poderia deixar de falar algumas outras complicações, certo? São complicações chatas, são complicações graves também, mas são complicações mais cirúrgicas, são mais raras, mas também, bem provavelmente, vocês vão ver que são as estenoses de traqueia, né? Esses outros quadros aqui, eu diria que nem tanto são complicações mais imediatas, mas são situações muito ruins. São os pacientes de COVID que tiveram pneumotórax durante a ventilação mecânica, colocou dreno, ficou escapando ar durante longos períodos. São pacientes extremamente graves. Todos que eu vi aqui, né, eu vi muitos doentes mesmo, todos que eu tive o acompanhamento, ou seja, drenou, continuou escapando ar, tentou fazer tudo, coloca segundo dreno, faz broncoscopia, faz todos tiveram um desfecho muito ruim, faleceram. Tá? Um deles que vocês viram que eu tenho certeza que não faltou cuidado, acho que deve ter tido mais cuidado do que qualquer outro paciente, foi aquele humorista, né, o Paulo Gustavo, né? Como a gente tem cirurgiões torácicos poucos no Brasil, a gente acabou sabendo que ele teve um pneumotórax e ficou escapando ar, teve que ser operado, fez broncoscopia, e foi isso que foi o grande complicador dele. É claro que o pulmão também estava muito ruim, teve ECMO, etc., mas esse foi um grande complicador, e a gente viu que paciente que evolui com pneumotórax, essas fístulas, nunca evolui bem para o COVID, evolui muito mal. Da estenose de traqueia, só para vocês terem uma ideia, são pacientes assim, né, que as cordas vocais completamente fechadas. Esse paciente aqui, não se assuste, ele está traqueostomizado, então ele está respirando por baixo, mas aqui ficou tudo fechado. Então são pacientes que vão ter sequelas respiratórias pós o COVID, pode estar com pulmão bom, vai ter que ter uma resolução da estenose de traqueia, e quem teve já a oportunidade de acompanhar algum paciente com estenose de traqueia, acompanhar isso daí, são pacientes de difícil tratamento, são pacientes que precisam de muita manipulação, às vezes a estenose está muito próxima da corda vocal, uma prótese aqui, uma dilatação, deixa ele rouco, não consegue falar direito, vai engasgar, não vai conseguir respirar bem pela boca, pelo nariz, então é difícil, são pacientes muito complexos que a gente precisa fazer vários procedimentos. Bom, gente, numa linha geral, foi isso que eu tentei passar para vocês, certo? Eu sei que o tempo é curto, e até extrapolei um pouco aí, me desculpem a organização, certo? Mas o que a gente tem aí é dizer que ainda é uma doença muito desafiadora e que bem provavelmente, é triste dizer isso, mas a gente ainda vai estar convivendo com ela, pelo menos aí por um bom período, eu não diria até pelo menos o meio do ano que vem, eu acho que agora eu estou começando a ser um pouquinho mais pessimista, mas até talvez o final do ano que vem a gente ainda tenha bastante eventos, bastante situações aí relacionadas ao Covid. Muito obrigado ao convite aí de todo mundo, e deixa eu dar aqui uma parada aqui na coisa aqui, deixar para vocês aí darem sequência. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela brilhante palestra. Eu queria abrir para perguntas. O pessoal que quiser fazer a pergunta, pode solicitar, que a gente autoriza, ou para quem quiser mandar no chat também. Doutor Rodrigo, boa noite. Parabéns pela apresentação. Muitos detalhes que a gente não sabia da doença acabaram sendo elucidados, a gente agradece pela apresentação. Eu vou começar com uma pergunta. Durante a apresentação, você falou bem no começo da tomografia que muitos dos pacientes que adquiriam o coronavírus, apenas em torno de 20% tinham alterações tomográficas. Depois da vacina que a gente observa hoje em dia, já existe algum trabalho científico, algum dado mostrando nesses pacientes que foram vacinados e que, porventura, foram infectados pelo coronavírus,
se essa alteração tomográfica é percentualmente menor, daqueles que foram infectados, se menos de 20% adquirem alterações tomográficas nesses vacinados em relação à população lá no começo da doença, que ainda não tinha vacina? Tem alguma estatística sobre isso? Isso daí está muito complicado, porque o que a gente viu nesse um ano foram muitos trabalhos, assim, que todos os trabalhos que ficaram querendo mostrar alguma coisa, algum resultado, eles foram extremamente questionados, né? E, assim, quando você coloca algum desses trabalhos relacionando vacina e resultados, eles começam a ser bastante questionados. Parece assim um dogma, né? Ou seja, você tomou vacina, você está completamente protegido e que não vai ter nenhum tipo de alteração. Não tem muito trabalho sobre essa relação na tomografia, eu posso até depois tentar dar uma procurada, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que a finalidade da vacina, ela, de certo modo, ela é para controle de infecção, ou seja, diminuir taxa de infecção, fazer com que o vírus circule menos na comunidade. Se ela atingiu esse efeito, acabou. É por isso que a gente tem uma taxa de efetividade aceita acima de 50%. Parece uma taxa super ruim, mas não é super ruim, é muito boa. Porque no começo o Covid tinha uma taxa de transmissão de 1,8. Se eu reduzisse para 0,9, ou seja, menos de 1, eu já consigo reduzir a doença. É claro que depois teve umas cepas aí que chegou a 2,8, quase 3,2 de taxa de contaminação. Aumentou muito. Mas acho que falta trabalho, sim. Falta trabalhos, falta mostrar alguns dados um pouco mais abertos sobre quem se vacinou, se evoluiu com doença ou não. O que a gente tem hoje são surtos de doenças em comunidades onde estão grande quantidade de pessoas vacinadas, tá? O que eu quero dizer é que não é para deixar de vacinar, pelo contrário, tem que vacinar. Mas você vacinado depois de 3, 4 meses, a sua chance de pegar a doença, ela aumenta, né? Não é uma coisa isenta. E mesmo se a pessoa que teve a doença leve, COVID, o que é a doença leve? Aquela que não teve alteração de tomografia, depois de uns 3, 4 meses, eu peguei muitas pessoas que se reinfectaram. E se reinfectaram de quadros um pouco mais graves, você está entendendo? Então, é muito complicado. Você falar, eu peguei Covid, o próximo Covid que eu vou pegar, não vou ter. A pessoa pegou vacina, mas a vacina que ele tomou foi a época que tinha, às vezes não tinha uma outra cepa, talvez essa vacina não estava preparada para essa outra cepa. É muito complicado. A gente ainda não viu assim um quadro claro de falar, tomou vacina, quantos quadros graves tem, internação. O que a gente tem é trabalho de 2.000, 3.000 pessoas que, do ponto de vista de Covid, isso estatisticamente é quase irrelevante. Não, perfeito. Obrigado, doutor Rodrigo. Mariana, acho que a gente pode dar sequência, então, para a próxima apresentação e agradecer novamente ao doutor Rodrigo pela aula que nos foi dada. Muito obrigada novamente, doutor Rodrigo. Eu vou dar continuidade, então, ao evento e a gente convida para abordar o tema manifestações cardiovasculares o Dr. Raitane Costa de Almeida, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Ele tem residência em Clínica Médica pela Santa Casa de Goiânia, residência em Cardiologia e Ecocardiografia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestrado e doutorado pela Unicamp. Ele é cardiologista e ecocardiografista do Instituto do Coração de Rondônia e atualmente ocupa o cargo de primeiro secretário do CREMER. Seja bem-vindo, Dr. Raitane. Obrigado pela apresentação, Mariana. Agradecer também essa brilhante palestra do Dr. Rodrigo Almeida, que é uma pessoa que, ao longo de 1 ano e meio, conviveu muito com o Covid, né? Então tem uma larga experiência aí, tanto de estudos como presencialmente na assistência, né? Então, foi muito legal mesmo a aula essa apresentação do Rodrigo. Primeiramente, quero agradecer a organização da Semana Científica do CREMERO. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte dessa turma de palestrantes. E coube a mim um tema bastante
também bastante interessante, que são as manifestações cardíacas, na verdade, manifestações cardiovasculares na síndrome pós-Covid. Então, é um tema que tem uma abrangência grande também, e a gente vai falando, e quem quiser colocar também alguma pergunta no chat, fica à vontade, que a gente responde, no final também fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Aqui. Bom, é importante a gente relembrar que existe um contato de longo tempo, uma inter-relação de viroses com cardiopatias, ou seja, com doenças cardiovasculares, né? Então, lá em 1950, por exemplo, esse estudo da Nature, ele foi buscar lá em 1950, esse mouse está aparecendo tá? O cursor está aparecendo. Então, em 1950, esse estudo da Nature foi buscar lá relações entre enterovírus e influenza vírus com cardiopatias. E de lá para cá, várias outras viroses apareceram com relações com manifestações cardíacas, como citomegalovírus, HIV, adenovírus, parvovírus B19, causando miocardite, que depois a gente vai falar, herpes vírus, o vírus da hepatite C, Epstein-Barr, até chegar aqui em 2020 com essa loucura chamada SARS-CoV-2. Então, uma série de vírus, eles têm algumas manifestações cardiovasculares, e agora nós vamos nos adentrar mais com a relação do COVID, propriamente dita. Então, essa questão aqui, eu acho que vocês já falaram bastante, mas eu preciso relembrar essa relação da infecção propriamente dita, da entrada viral, replicação e desregulação da enzima de conversão da angiotensina 2, que está diretamente relacionado com esse grau de infecção desse vírus, né? Então, você tem aqui, ele faz uma ligação, desculpa, com essa enzima de conversão da angiotensina 2, após uma ativação da proteína serina transmembrana, que faz a ativação daquela proteína spike, essa famosa proteína spike que falam tanto nessa questão das vacinas, e aí ele vai adentrar essa célula hospedeira. Então, a proteína spike do SARS-CoV-2 é ativada por essa transmembrana, e aí ele consegue, então, usar o receptor da enzima de conversão para entrar, então, e aí sim infectar a célula e começar o seu processo de replicação. E aí a gente tem uma relação do coronavírus com o coração, né? Então, lógico que ele vai causar, como é inicialmente um quadro respiratório, né? Entra pelo trato respiratório, a gente tem, então, febre, tosse, dispneia, taquipneia, hipoxemia, pneumonia, até mesmo uma síndrome de angústia respiratória, desconforto respiratório. Mas, ao mesmo tempo que tem essas manifestações clínicas, no organismo dessa pessoa está acontecendo uma série de distúrbios metabólicos pró-inflamatórios, que vão fazer o que o pessoal falava muito aí há um ano atrás, da tempestade de citocinas, ou seja, um estado inflamatório muito intenso conforme o grau de infecção, e isso faz com que interfira com alguns marcadores, com algumas substâncias relacionadas ao sistema vascular ou cardíaco. Como, por exemplo, a gente podendo ter aí uma relação de aumento de troponina com essa infecção de coronavírus. Troponina é uma proteína que é liberada após a degradação do músculo cardíaco, específica do músculo cardíaco. Ela é muito específica do músculo cardíaco. Então, quando a gente tem uma liberação de troponina, significa que está perdendo músculo, está moendo músculo. Estamos perdendo miócito. E é um miócito diferenciado, é um miócito do coração. Então, se a gente perder muito desse miócito, essa pessoa pode entrar num quadro de insuficiência cardíaca, que depois, mais para frente, eu vou citar. Mas só para vocês verem que existe uma relação de aumento de troponina, aumento desse chamado ProBNP, que está relacionado com o aumento de pressão das câmaras cardíacas. Então, o coração não consegue bombear da forma adequada,
e isso acaba aumentando o enchimento dele, do coração, acontece com mais pressão, e isso acaba liberando na parede do átrio essa substância proBNP, e aí quanto mais proBNP alto, significa que está tendo mais, o coração está se desgastando mais, ele está cansando mais para fazer a sua função, né? É um marcador de insuficiência cardíaca, esse proBNP. O dedímero, como já foi citado pelo Dr. Rodrigo, está relacionado com coagulação, então tem um aumento do dedímero nessa esfera, nesse contexto, assim como marcadores inflamatórios, como PCR, como DHL, como procalcetonina, né? E também interleucina 6 e ferritina também aumenta, e isso faz com que diminua essa FEVX, a gente chama de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou seja, é a força do coração. Todo esse processo acaba gerando a diminuição da força contrátil do coração com essa infecção do SARS-CoV. Lógico que isso não é para toda infecção, não é para todo paciente. Depois a gente vai falar da prevalência disso. Mas só para mostrar, desculpa, esquematicamente, como é que funciona, como é que chega a esse quadro aí de insuficiência cardíaca, que pode estar relacionado com a famosa miocardite, que eu acho que nunca foi falada tanto como no último ano, sobre a inflamação do miocárdio, né? Ou seja, inflamação do músculo cardíaco. Mas também pode causar trombose, que depois a gente vai falar, pode causar arritmias, que depois nós vamos falar também. Mas isso é uma visão geral do sistema aí inflamatório promovendo alterações cardiovasculares. Aqui sim, a gente fala do tromboembolismo, por exemplo. A gente tem uma prevalência de 25%, com mortalidade de 23%. E isso tem alguns pacientes com mais risco. Quais são os pacientes com maior risco? Aqueles com idade avançada, né? Os idosos, pacientes com obesidade, com hipertensão, portadores de diabetes, portadores de doenças cardiovasculares prévias, cerebrovasculares prévias, pessoas que estão acamadas, pessoas em estado crítico, uma doença crítica já, e doença respiratória crônica. Esses são os principais pacientes que têm um risco alto de desencadear essas principais manifestações cardiovasculares. Por isso que tinha sempre essa questão lá atrás dos pacientes de alto risco, que a gente fala. Como o Dr. Rodrigo falou, todos nós, não existe risco zero. O paciente sem nenhuma comorbidade pode pegar o COVID e pode, inclusive, ter sequela cardiovascular do COVID. Uma pessoa de 25 anos sem nenhuma comorbidade. Pode acontecer isso. Mas é mais comum nesse grupo de pacientes aqui, né? Então, você tem inflamação sistêmica, você tem a injúria direta do vírus, o vírus atacando o miocárdio, e podemos ter também efeitos colaterais de drogas usadas para COVID. Então, você tem tromboembolismo, síndrome coronariana aguda, ou seja, pode ter até mesmo infarto nesse cenário, porque é um cenário extremamente pró-inflamatório, extremamente pró-trombótico também. Então, como é pró-trombótico, forma coágulo, e esse coágulo, se o coágulo ele ocluir uma coronária, vai gerar um infarto. Se ocluir uma artéria pulmonar, vai gerar um infarto pulmonar, que a gente chama de trombose pulmonar, né? Tromboembolismo pulmonar. E isso gera a cardiomiopatia, ou insuficiência cardíaca, isso gera arritmias. Então, são as principais, aqui estão as cinco principais tipos, né, de manifestações de doenças cardiovasculares relacionadas ao COVID. Mas observe que a prevalência não é de 100%, né? Mesmo nesse grupo aqui, que é um grupo de mais alto risco. Bom, aí nós temos então aqui nesse diapositivo um organograma mostrando que com a infecção do SARS-CoV-2 existe um processo inflamatório intenso com essa interleucina 6 muito alta, e isso vai promover uma série de alterações, como já citei, como arritmia, como injúria miocárdio, miocardite, né, com a questão da síndrome coronariana aguda, podendo gerar até mesmo é um gatilho para ter um infarto, na verdade. Você pode ter, através de coágulos, essa síndrome coronariana aguda, ou pode, na verdade, aquele paciente que já tinha uma placa de gordura ali na coronária, e com essa placa de gordura, ela com essa instabilidade inflamatória intensa, acaba rompendo essa placa de gordura, existe a ruptura da placa, e com essa ruptura da placa forma novos coágulos nesse coronária, podendo gerar, então,
um quadro de AM, um quadro que foi muito relacionado lá desde o início dos italianos, do infarto do miocárdio, tá? E também outros eventos trombóticos, não só de trombose pulmonar, mas às vezes pode ter trombose de arterial periférica, tem muito relato de pessoa que teve que fazer uma intervenção de urgência, porque teve uma trombose de poplítea, uma trombose de tibial, ou seja, mesmo vascular periférico também pode acontecer, tá? Esse cenário da trombose. Aqui, mais uma vez, para deixar bem claro, essa questão da invasão viral acometendo o pulmão, ao mesmo tempo vai para uma inflamação sistêmica, e esse dano miocárdico do vírus causa essa inflamação com aquela tempestade de citocinas, e isso pode lesar aquilo que eu falei. Aqui está, por exemplo, um exemplo de uma paciente que já tem uma placa aterosclerótica aqui, e essa placa acaba se rompendo devido à intensidade de atividade pró-inflamatória, gerando o que é de consenso hoje, que o COVID promove, a chamada disfunção endotelial, né? Então, o endotélio, acho que todos nós lembramos, é o revestimento interno dos vasos, é uma camada celular ali que reveste os vasos sanguíneos. E quando você tem essa disfunção endotelial, ajuda a promover essa ruptura da placa, causa instabilidade da placa aterosclerótica, e aí essa placa pode ocluir rapidamente a coronária, gerando assim um infarto do miocárdio. Ou às vezes acontece disfunções microvasculares, que a gente chama de trombose microvascular, né? Isso acaba futuramente indo para uma insuficiência cardíaca ou até mesmo para um quadro de arritmogênico. Aqui mostrando a questão do prognóstico relacionado à troponina, esse de azul, aqueles que não tiveram elevação de troponina, e esses aqui de vermelho, que tiveram elevação de troponina, e observe que conforme os dias da doença, então a troponina ela não sobe no início da doença. Isso aqui é uma troponina não de infarto, é troponina de miocardite, tá? Uma troponina que aos poucos, a partir do 10º para o 13º dia, ou seja, quando estaria resolvendo o problema da doença, aí ela começa a liberar mais. É um time aqui, depois de 2 semanas, que começa a liberar mais troponina. Quando libera mais troponina, significa que está lesando mais músculo, está destruindo mais músculo cardíaco. Então, esse paciente aqui, ele deve ficar com a sequela cardíaca futura. Essa sequela cardíaca, ela pode ser reversível ou não. A gente não sabe. Vai depender de cada pessoa, como esse organismo vai reagir com esse quadro de miocardite. Tem pessoas que estão, nesse momento, já teve 1 ano de COVID e conseguiu recuperar, sair da insuficiência cardíaca. Outros não. Outros permanecem com um quadro de disfunção ventricular importante em decorrência da COVID, né, da infecção pelo SARS-CoV. Aqui, aquilo que o doutor Rodrigo colocou a respeito no espaço antes da infecção, você tem todo o capilar aqui próximo do alvéolo bem tranquilo, naturalmente o endotélio, as células endoteliais aqui bem organizadas, e aí, com a medida que você vem em quadro de infecção, isso gera um distúrbio microvascular intenso, né? Desorganiza todo o processo endotelial, e aí começa o edema pulmonar, começa aquela questão que ele falou exatamente que isso causa um edema entre essa membrana, que é a membrana das trocas gasosas, e aí vai gerar vai gerar hipóxia, né? Isso aqui começa a gerar uma hipóxia lenta, mas começa. Então, é nível microvascular que ele age. É muito interessante esse mecanismo de destruição do endotelial, e aí causa vários danos aqui, promovendo essa enxurrada de citocinas aqui, interleucina 2, 6, 7, 9, 10. Então, tudo isso causando aqui uma alteração patológica do alvéolo, e aí levando um quadro de hipóxia que vai dar, e isso vai gerar dano também para o miocárdio, que depois a gente vai falar. Então, aqui está aquilo que eu falei, da questão da lesão miocárdica, né? Você tem aqui um quadro, a toxicidade viral direta nos cardiomiócitos, pode ser direta. Você pode ter uma coagulação intravascular disseminada, causando um microtrombo.
tá? Vasculite, lesão endotelial, disfunção microvascular, cardiomiopatia de estresse, isso tudo vai danificando, vai prejudicando o nosso coração e com isso esse paciente começa a ter mais risco de morte, né? Não só de morbidade, mas principalmente de mortalidade também, relacionada aqui a um quadro de alta demanda do funcionamento cardíaco. Ainda a respeito da relação do COVID com manifestações, com sequelas, manifestações cardiovasculares do pós-COVID, como é o tema da aula, não só no COVID, mas após o COVID, o que fica disso tudo? A pessoa teve COVID há 6 meses atrás, o que apareceu? Alguns estudos vêm mostrando que existe uma relação de aparecimento, surgimento de pessoas, de hipertensos após COVID, ou seja, aquelas pessoas que não eram hipertensas, e que após a infecção do COVID se tornaram hipertensas. Então, provavelmente essa infecção do COVID, ela provocou, ela foi um gatilho. Essa pessoa talvez, vamos imaginar, talvez ela se tornaria hipertensa com 50, 60 anos de idade, mas ela teve COVID com 40. E ela estava programado a princípio para aparecer essa hipertensão com 50, 60 anos, hipertensão arterial sistêmica, acabou aparecendo com 40 anos, ou seja, devido a essa infecção viral. Então, isso aí tem muito relato na literatura já mostrando isso. Então, você tem níveis pressóricos, lembrando que a pressão arterial, quando você tem níveis pressóricos sustentados maior que 140, no caso da pressão arterial sistólica, ou maior que 90 milímetros de mercúrio, no caso da pressão arterial diastólica, aferidos em 2 vezes, em 2 ocasiões. Esse é o conceito do diagnóstico de hipertensão. Mas também tem aqueles pacientes que tiveram COVID e depois do COVID, depois de tudo resolvido, a pressão, ele já era hipertenso, mas não está conseguindo, aqueles medicamentos que ele usava antes do COVID, não está mais conseguindo controlar aquela hipertensão. Então, vamos supor, aquela pessoa usava 1 ou 2 antihipertensivos, após o COVID, 2, 3 meses, já resolveu a situação do COVID, já não tem mais dispneia, mas aí ficou com a sequela cardiovascular de uma hipertensão mais rigorosa, digamos assim, um nível pressório, uma hipertensão, um estágio maior. Isso também tem relação com essa alteração vascular que acontece com essa infecção. Então, às vezes, tem pessoas que, às vezes, usavam 1 ou 2 antihipertensivos, agora tem que usar 3 ou 4 antihipertensivos, e ficou só isso, na verdade. Não está com insuficiência cardíaca, não tem insuficiência cardíaca, não ficou com sequela de fração de ejeção baixa, nada, o pulmão já está resolvido, e às vezes ficou com essa alteração de hipertensão. E aí isso precisa da necessidade desse ajuste posológico, ou seja, no pós-Covid. Então, essa pessoa que teve Covid precisa ser reavaliada para ver se está adequado aquela pessoa que já usava antihipertensivo ou não. Muitos deles a gente está percebendo que está tendo tem que fazer esse ajuste da posologia dos medicamentos. Uma outra abordagem, uma outra manifestação, além de infarto do miocárdio, além dessa sequela de hipertensão arterial para quem não teve, para quem não tinha hipertensão, ou para aquela que já tinha hipertensão, a piora da hipertensão arterial sistêmica, é a questão da arritmia. A arritmia também, o que acontece? O nosso coração, ele tem um sistema, que vocês lembram lá do ensino médio, que é o chamado sistema excitocondutor do próprio coração. Então, o estímulo para o batimento cardíaco nasce no nó sinusal e aí ele vai percorrer todo essas células aqui, são células modificadas que têm a propriedade de ativar todos os miócitos do nosso coração. Só que às vezes, às vezes o COVID ele atacou, causou dano, prejudicou, danificou uma parte de miócitos muito próximo desses feixes aqui, desse sistema excitocondutor. E aí eu posso ter alguns problemas. Eu posso ter problema tanto para taquicardia como para bradicardia. Então, ele interfere muito nessa questão da frequência cardíaca do coração. Isso eu já estou falando do pós-Covid. Lógico que a gente sabe que quando está com quadro infeccioso, metabolismo aumentado, a tendência da pessoa é ter um aumento da frequência cardíaca e acontecer uma taquicardia sinusal. Qualquer pessoa infectada por Covid ou não, com febre, enfim, com algumas manifestações, vai ter tende a ter uma aceleração
do coração. Então, é normal ter uma taquicardia nesse processo, mas uma taquicardia sinusal. O que eu estou falando aqui é de uma arritmia como sequela de uma infecção de COVID, seja de 2 meses, 3 meses ou 5 meses atrás. Então, isso a gente também está se reportando muito, pessoas com queixa de palpitação. Olha, antes eu não tinha nada, agora depois do COVID eu estou sentindo meu coração que de vez em quando ele acelera. Eu estou em casa, eu estou normal, estou assistindo um desenho animado, não é nada, e aí de repente acelera o coração. Fica uns 2, 3 minutos acelerado, depois para. Então, essa situação pode estar relacionada, sim, a uma síndrome pós-Covid de manifestação cardiovascular do tipo arritmogênica, né? Como essa aqui, por exemplo, que eu mostro nesse slide, nesse dispositivo, de uma taquicardia supraventricular, um QRS estreito, e aqui um paciente com em torno de 180 batimentos, conseguiu fazer esse registro aqui de 170, 180 batimentos por minuto, mostrando nitidamente que isso não é o fisiológico, isso aconteceu devido a um processo aí que precisa ser investigado, precisa ser tratado, porque isso pode piorar também nessa taquicardia. Aqui já uma situação já um pouco mais drástica, um pouco pior, que é uma taquicardia ventricular. Nesse caso, o paciente precisa até internar, precisa já ter uma outra abordagem, porque pessoas que têm essa taquicardia ventricular sustentada, monomórfica aqui, ela acaba tendo mais chance de morte súbita, né? Então, aqui é muito, muito próximo, aqui você já está no cenário de um paciente próximo de uma PCR. Esse paciente aqui, se a natureza não interromper isso, ou se ele não for rapidamente abordado, se não tiver monitorizado, esse paciente ele vai sincopar e pode entrar no quadro de PCR, de parada cardiorrespiratória, tá? No caso, se ela for uma taquicardia ventricular sustentada, como nesse caso aqui. E isso também acontece muito em alguns pacientes, não todos, lógico, mas em alguns pacientes de pós-Covid. Já depois da infecção resolvida. Não estou falando do quadro agudo. Estou falando de 3 meses, 5 meses depois do quadro da doença. Mas, ao mesmo tempo que pode acontecer a taquicardia, pode acontecer também a bradicardia, que nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é um bloqueio atrioventricular total, um paciente com frequência cardíaca de 30. Paciente com frequência de 25 a 30, ele vai ter sintoma, ele não vai conseguir fazer o que ele fazia com a frequência de 50 e 60. Vai ter baixo débito mesmo, né? E com esse baixo débito aqui pode desmaiar, pode bater a cabeça, não consegue subir lance de escada. Então, ela acontece também muito em detrimento de quê? Dessa abordagem que, às vezes, não é sempre, mas às vezes o vírus danificou diretamente aqui, ou o próprio estado inflamatório de uma região do coração próximo desses feixes aqui que conduzem esse estímulo elétrico dentro do coração. Se tiver uma interrupção aqui, vai dar problema, se tiver interrupção aqui, vai dar problema, e aí vai acabar causando uma bradicardia importante. Então, temos que ficar atento com isso também, no aparecimento pós-Covid. Outra manifestação muito interessante que acontece mesmo no pós-Covid, acontece no Covid agudo e no pós-Covid, como sequela, é o chamado derrame pericárdico, ou seja, nós temos o miocárdio, o coração, ele tem um revestimento chamado de pericárdio, com sua lâmina visceral e sua lâmina parietal. Só que, às vezes, por um processo de uma serosite, assim como tem a peritonia, pode ter um derrame pleural no caso da pleura, ou até mesmo um ascite no caso do peritônio, existe também um acúmulo de líquido por um processo inflamatório local, e aqui a gente tem esse DP aqui, que é exatamente um derrame pericárdico. Isso aqui é uma imagem de um ecocardiograma, de um ultrassom do coração, mostrando aqui que esse espaço, aqui está o coração, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo, e aqui tudo que está ao redor dele é líquido, né? Isso não é normal, isso atrapalha o funcionamento do coração, e se esse derrame pericárdico for muito intenso, pode até mesmo gerar aquilo que a gente chama de tamponamento cardíaco, que é uma emergência cardiológica, porque precisa ser drenado esse líquido, porque senão pode parar o coração. O coração não consegue trabalhar com essa pressão aqui desse líquido pressionando
o miocárdio. E isso a gente viu muito, lógico que geralmente mais um derrame pleural leve no pós-Covid, desculpa, derrame pericárdico leve no pós-Covid, mas algumas pessoas podem permanecer com esse derrame pleural, ficar refazendo derrame pericárdico. Tá? Então, ele pode estar refazendo esse derrame pericárdico. Aqui uma imagem do derrame pericárdico, olha que interessante essa imagem, esse vídeo. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui o átrio direito e aqui o átrio esquerdo. Então, o que a gente vê? A gente vê esse espaço aqui é o líquido que está pressionando, está achatando o ventrículo direito. Geralmente, ele ataca mais do lado direito, que as paredes das cavidades direitas são mais finas, então ele começa a ter colabamento, ou seja, começa a não deixar esse ventrículo direito se dilatar como deveria dilatar aqui para receber um sangue. E isso, então, atrapalha o funcionamento cardíaco. Ó. Olha que ele está jogando o VD, está atrapalhando o VD, está empurrando o VD, esse líquido aqui. Isso aqui já é um quadro de tamponamento cardíaco, um derrame pericárdico complicado. Um derrame pericárdico que apresenta, então, um quadro de tamponamento cardíaco. Tem que ser abordado isso rapidamente. Além do derrame pericárdico, existe a própria pericardite. O que é pericardite? É a inflamação do pericárdio, aquilo que eu falei. Então, você tem essa lâmina aqui, esse saco que reveste o coração. Só aqui você tem ele normal, olha como ele está fino, bonito aqui, certo? E é translúcido, desculpa. E aqui a gente já vai ter, eu passei aqui, peraí. E desse lado a gente já vai ter o quadro de pericardite, um espessamento do pericárdio. Quando ele espessa muito, ele também atrapalha o funcionamento do coração, podendo causar até um quadro de pericardite constrictiva, que a gente fala. Esse saco ele vai apertando o coração e não deixa o coração fazer a diástole de forma adequada. Diástole é o relaxamento do ventrículo, é o relaxamento cardíaco. No caso da diástole do ventrículo esquerdo, é o momento que ele relaxa para receber o sangue, para depois ele bombear esse sangue. Só que se ele estiver muito apertando, se esse saco, esse pericárdio estiver apertando demais o coração, atrapalha o funcionamento e pode entrar em insuficiência cardíaca. Agora aqui, outra manifestação cardiovascular é a própria insuficiência cardíaca. O paciente teve infarto, teve miocardite, alguns são temporários, são transitórios, mas outros acabam sendo mais, digamos, mais permanente, acaba ficando com a sequela permanente disso. Então, esse aqui é um exemplo de um paciente que tem uma disfunção ventricular esquerda, ou seja, uma fração de ejeção baixa, né? Vocês vão observar que ele não está bombeando da forma adequada, olha. Então, o coração, essa fumaça aqui, na verdade, é o que a gente chama de contraste espontâneo, o sangue que está passando aqui, ele está tão lento que forma essa fumaça aqui, que na verdade, a gente chama de contraste espontâneo, não é para ter isso. Observa as paredes do coração, está contraindo, mas está contraindo devagar. A gente chama isso de hipocinesia. Né? Você tem uma hipocinesia, ou seja, a frequência cardíaca, desculpa, a parede, não a frequência, mas a força, né? A contratilidade está muito prejudicada. Ó. Isso aqui é uma insuficiência cardíaca gravíssima. Esse paciente ele vai precisar de muito medicamento para ver se consegue permanecer aí com o mínimo de atividades habituais, porque realmente o prejuízo é muito grande. Você tem uma dilatação de todo o coração, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo, mas principalmente observem vocês as paredes, ó, não contrai direito. Ó. Isso aqui era para estar contraindo com muita força, com muito vigor, né? Nesse caso não tem esse vigor, não. Tá realmente bastante prejudicado esse paciente e pode ser uma sequela do pós-Covid, né? Pode ser transitório, não nesse caso, que aí está muito drástico, né? Está muito grave, mas pode acabar ficando permanente isso aí. Uma outra manifestação cardiovascular do pós-Covid é o TEP, o famoso TEP. Na verdade, é mais no intra, né? Mas ele pode acontecer até depois do Covid agudo. O tromboembolismo pulmonar nada mais é do que, já está falando, é um êmbolo que, por exemplo, nesse caso aqui, está dando um exemplo que saiu da perna, mas a gente sabe que muitos saem da pelve, né? A gente tem, de livro, fala muito de panturrilha aqui, da região da perna, essa embolização sai daqui, se tem uma TVP, se tem uma trombose venosa profunda, aí esse trombus migra e impacta no pulmão, como vocês estão vendo aqui.
mas muitas vezes sai da pelve, na verdade, esse trombo. Então, tem essa migração, e como já foi falado, o COVID ele é protrombótico, ele tá atuando em cima do sistema de coagulação. Então, ele é extremamente protrombótico e forma coágulo direto. Nós estamos formando, nesse momento, nós estamos formando e desfazendo trombo. A natureza faz isso com a gente. Nesse momento, todos nós estamos formando microtrombos e estamos destruindo microtrombos. O que acontece é quando você tem um desbalanço, como acontece no COVID, que a atividade protrombótica fica muito mais intensa do que a antitrombótica que nós temos naturalmente, a natureza. A biologia faz isso com a gente. E aí acaba gerando esse trombo, e esse trombo viaja, passa pelo coração e impacta, por exemplo, aqui, ó. Ele impactou aqui na artéria pulmonar. Quando ele impacta aqui, aí você vai... Uma parte do parênquima pulmonar aqui vai morrer. Por quê? Porque não está vindo sangue, não está vindo nutriente para essas células aqui. Então, se não vem nutriente para essa célula aqui, vai morrer. Então, essa parte desse lobo, esse lobo inferior desse coração, ele vai ser prejudicado. Então, isso aqui é um TEP importante, é um TEP lobar, é um TEP que vai dar repercussão. E o COVID fez isso, mas por quê? Tudo vem lá da formação do coágulo. Ele promove, né, a formação de coágulo, né, o COVID. E aí vem a questão também da hipertensão pulmonar, que é uma sequela, por exemplo, de um tromboembolismo pulmonar. Porque aí quando você fecha uma artéria pulmonar, isso dificulta o esvaziamento do ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito ele vai ter que fazer mais força para tentar jogar o sangue para a circulação pulmonar. Como todos sabem, a circulação pulmonar sai do ventrículo direito. Então, se tem algum grau de obstrução, de oclusão, às vezes, de uma artéria pulmonar, vai trabalhar mais o ventrículo direito. Trabalhando mais, ele pode entrar em falência, pode entrar em insuficiência cardíaca direita, que é um processo bastante complicado da gente manejar. Tá? Então, a hipertensão pulmonar é uma sequela desses microtrombos que aconteceu, ou até mesmo de um TEP, mas pode, às vezes, acontecer hipertensão pulmonar sem ter TEP. Um TEP mais lobar, por exemplo, pode ser microteps, que a gente fala, pode ter, porque ele atinge, esse coágulo, ele pode atingir vasos pequenos, né? Então, pode acontecer isso aí. Bom. Então, nós observamos que tem várias manifestações cardiovasculares, como eu citei para vocês, tem a questão de infarto, tem a questão de pós-Covid, tem a questão de arritmia, de derrame pericárdico, de pericardite, de tromboembolismo pulmonar, gerando hipertensão pulmonar, ou até mesmo de trombose aguda, de algum vaso periférico, vaso arterial, não só venoso, mas arterial. Então, realmente é uma doença assim, muito grave, é uma doença que veio para impactar muito todos os profissionais da saúde, os médicos. Realmente fica muito difícil esse manejo, porque a gente não sabe quem vai ter isso, quem vai complicar mais, né? Quer dizer, a gente sabe que tem os pacientes de maior risco, como eu citei para vocês, mas existe também o paciente que não tem nenhuma comorbidade, não tinha nada, jovem, e acaba evoluindo muito mal com as complicações do COVID. Eu quero deixar como mensagem final uma coisa muito interessante, que fazendo o levantamento na literatura para essa aula, para essa palestra, eu peguei dois periódicos muito interessantes, que, na verdade, o primeiro foi o Lancet, que publicou uma opinião do professor Richard Orton em setembro de 2020, quando tinha morrido só 1 milhão de pessoas no mundo. Naquela época, ali em setembro, tinha 6 meses, tinha morrido 1 milhão de pessoas. Ele fez uma abordagem falando que o Covid-19 não é uma pandemia, ele é uma sindemia. E eu não sabia exatamente o que é isso, o que é essa sindemia, né? E aí, engraçado que ainda hoje, exatamente hoje, em 17 de novembro, esse professor Hector Bueno, ele publicou no ESC, no Jornal Europeu de Cardiologia, no da European Society of Cardiology, relacionando doença cardiovascular com Covid e mostrando que é uma sindemia letal. Então, o que é sindemia? Que é mais que pandemia. Pandemia é uma questão da epidemia, uma questão mais biológica.
e o Covid ele veio para piorar essa questão. Ele não é só uma questão biológica, é uma questão social também, né? Então, ele tem uma abordagem das diferenças sociais, das diferenças regionais, conforme os países, alguns países conseguiram tratar melhor ele, ou abordar melhor essa pandemia, outros, infelizmente, não. E isso acabou gerando muitas distorções a nível social, seja dentro de um próprio país, ou seja no próprio mundo. Então, essa abordagem entre o biológico, social, o econômico também, muitas distorções econômicas, quando você tem esse impacto da pandemia com questões sociais e econômicas, dá-se o nome de sindemia. Isso vem lá de 1990, esse termo, eu achei muito interessante, e realmente é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo cenários aí, como no Brasil mesmo, essa questão inflacionária agora, de pós-Covid. Isso tudo vem de um quadro muito mais do que epidemiológico, muito mais do que apenas biológico, né? O impacto, ele é biológico, ele é social, ele é econômico, e aí eles dão esse nome de sindemia. Então, eu queria que deixar essa mensagem aí, que foi um aprendizado para mim fazendo essa aula, e eu achei interessante essa abordagem. Então, eu agradeço a oportunidade ao CREMERO, à organização da Semana Científica, e fico à disposição aí para algum eventual questionamento. Muito obrigada, Dr. Haitani, pela palestra incrível, de extrema importância. E eu queria abrir esse momento para perguntas para o pessoal. Se vocês quiserem fazer pelo chat, ou se quiserem, a gente consegue abrir o microfone para vocês fazerem as perguntas. Doutor, eu queria, né, que o senhor comentasse um pouquinho em relação à questão da miocardite pós-vacinação. Teve algum avanço em estudos relacionados a isso? Como que está essa situação? Para mim está sem som, eu não sei se é para todos. Alô? Está ouvindo agora, Mariana? Agora sim. Então, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante espinhosa nesse cenário de vacinação com miocardite, né? Bom, infelizmente, realmente tem alguns relatos, alguns não, muitos relatos, né? Existe série de casos. Lógico que os Estados Unidos, que é o que mais trabalha dados epidemiológicos, teve sim relatos aí principalmente em adolescentes, né? O último estudo que saiu, na verdade, não é nem estudo, não é estudo, isso é um controle do próprio CDC, do CDC de Atlanta, com o FDA, com as organizações governamentais, monitorando esse cenário que aparece. Então, assim, realmente viu-se que teve um aumento, um incremento de casos de miocardite, não exatamente fatais, mas teve algum desdobramento, sim, nos pacientes que vacinaram, principalmente, teve até mais de adultos, mas principalmente em adultos jovens ou adolescentes. No caso, na faixa ali entre 12 e 25 anos é o que conseguiram relatar mais. E não conseguiram ainda ter uma explicação exatamente para isso, né? Está tendo vários debates na comunidade científica mundial sobre isso. Ontem mesmo teve um posicionamento da Fiocruz, junto com o governo brasileiro, a respeito dessa liberação da vacina da Pfizer, que é a que estava mais, que é a que está testada para isso. Mas, assim, não tem estudo sobre isso. O que tem são monitoramentos governamentais, e os Estados Unidos estão na frente. O Brasil mesmo não tem, assim, uma série de casos nisso. O pessoal às vezes fala que não, estão escondendo. Não é que está escondendo, é porque quando acontece, é muito picado, é muito assim, para você juntar assim, 100 casos de miocardite, 300 casos de miocardite pós-vacina, é muito difícil. Pode até estar acontecendo, a gente não está sabendo, né?
Tem muita subnotificação, infelizmente, mas eu tenho que falar isso porque é a real. Né? Assim como tem subnotificação do próprio Covid, como teve e tem subnotificação do próprio Covid. Não só subnotificação de doença, como subnotificação de atestado de óbito. Não por erro, etc., mas é uma série de sistemas aí de acontecimentos que fazem gerar isso. Mas voltando para a pergunta, a gente não tem resposta. É importante vacinar. Os países estão avaliando essa questão das crianças de 5 a 12 anos. Os Estados Unidos continuam liberando, mesmo com os casos de miocardite, eles não interromperam o 12 a 18 anos. Então, eles continuam vacinando 12 a 18, liberaram de 5 a 12. Aqui no Brasil, estão avaliando os 5 a 12, acho que está para liberar agora, já liberaram os 5 a 12 no Brasil, para a vacina da Pfizer. Mas, assim, é ficar atento, né? É aquilo que falou, é extremamente importante vacinar. Como o Rodrigo falou, não é uma coisa que é zero, não existe risco zero de quem vacina, seja para pegar doença, seja um efeito colateral. E não tem muito essa questão da vacina também, né? A gente sabe que teve essa questão Coronavac no início, questões neurológicas, muito com síndrome de Guillain-Barré, processos aí que aconteceram de manifestações neurológicas pós-vacinação em adulto, e essa manifestação cardíaca, na verdade, está mais para o lado da Pfizer e mais para adulto jovem e adolescente, é o que tá colocado nos registros governamentais. Tá? Mas, assim, estudo, eu acho que não vai ter estudo exatamente para isso, é mais os governos mesmo monitorando, as agências de vigilância muito atuantes, que precisam ficar muito atuantes mesmo. Mas vamos observar o que vai vir, principalmente os Estados Unidos, que eles têm muito mapeamento, eles têm muitos dados na mão. Ele consegue uma coisa que o Brasil não consegue e os Estados Unidos conseguem, que é exatamente monitorar esse paciente. Vacinou, ele sabe onde é que está aquela pessoa que vacinou. E aquela pessoa que vacinou, ela é educada para, deu um problema, ele vai voltar e vai reportar a um órgão de controle, a um posto de saúde, já é diferente do Brasil. Às vezes você vacina as pessoas e as pessoas às vezes estão passando mal, fala para o vizinho que está passando mal, mas não vai procurar o médico, não tem acesso não ao médico, ao sistema de saúde, não deixa essa possibilidade do retorno e realmente a gente ter a real dimensão disso no Brasil. E também tem a questão cultural do próprio brasileiro também, que infelizmente não foi educado para se reportar da forma adequada, ainda mais nessa época de pandemia. Muito obrigada, doutor. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que não. Então, eu agradeço novamente ao doutor Raitani. Muito obrigada. E eu passo a palavra para o doutor Spencer. Obrigado, Mariana. Quero novamente agradecer ao doutor Raitani, a sumidade na cardiologia de Rondônia, pela brilhante apresentação. Acho que eu, como todos, quase 30 participantes, aprendemos muito sobre as manifestações cardiovasculares no pós-Covid. Obrigado, doutor Raitani. E eu gostaria de convidar a todos amanhã para participar do nosso terceiro dia. Vai falar sobre as manifestações do Covid na área da oftalmologia e otorrinolaringologia. Agradeço novamente a todos pela participação e qualquer mais informações, por favor, nos sigam na nossa rede social. Obrigado a todos e boa noite.